Eu, particularmente, venho do mundo industrial, me especializei na busca de qualidade, gargalos e risco das operações, que envolvem cada departamento dentro das empresas e de diferentes segmentos. Isso já faz tempo, né? Mais de 20 e poucos anos. Sou responsável pelas estratégias da empresa Merimar, hoje apresentando a empresa Resgatare, onde o Rubem é diretor e faz parte do nosso grupo. A gente é focado, Resgatare, em obter capital, mas sem fazer dívidas. E não é mágica, não. Portanto, preste atenção, aproveite o evento, passo a palavra ao Rubem. Acho que é isso que eu posso me apresentar nesse momento, ok? Ótimo. Obrigado. Okay. Bom, quero agradecer ao Kleber a oportunidade aí de estar participando aí do seu webinar sobre processo, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente pratica hoje em dia, né? E isso, ao longo dessa apresentação, a gente vai demonstrar, tá? Que muita coisa pode ser feita, mas sempre são calcadas, todas as nossas atitudes e ações são calcadas em processos, tá bom? Ótimo, obrigado. Falando de mim um pouco, a minha formação é engenharia eletrônica, até cheguei na HP Consult, e da HP eu conheci o mundo do gestão corporativa, os famosos RPs. Aí fui para a ProQuark, a antiga ProQuark, que virou Sonda. Por aí vocês têm uma ideia, o SAP é um sistema alemão, pode imaginar o alemão para entender a nossa complexidade tributária, né? Vamos dizer assim. E também trabalhei em todos os grandes players do mercado, que são softwares de gestão fiscal, né? Todos os grandes players, todos eles excelentes, muito bons. Isso me deu muita experiência. Eu sou perito para estar analisando, vendo o processo, né? Porque eu tenho que trabalhar com a verdade, né? Quando você faz uma perícia, o que você tem que fazer? O retrato da verdade. É isso aí. Tá ok? E dentro da Resgatar, eu sou o diretor das estratégias operacionais internas. Ou seja, para cada resgate, você tem uma metodologia, tá? Bem definida. Então, isso a gente vai explicar ao longo do nosso processo. Acho que pode ir para o próximo slide, né? Muito bom. Então, uma coisa importante que todo mundo sente a dor, mas não sabe bem definir o que é. Tributo, todo mundo, quando ouve falar em tributos, sente uma dor assim psicológica, né? Porque tributo, a definição de tributo, que é toda, olha até a definição como é que é complexa, é toda prestação pecuniária compulsória. Isso significa o quê? Que todo tributo tem que ser pago em dinheiro, independente da vontade do contribuinte. Ou seja, é obrigatório, né? E em moeda, ou cujo valor nela possa se exprimir, ou seja, que se não costuma a sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Essa complicação, eu vou descomplicar mais na frente, mas é importante a gente guardar o seguinte: ela está instituída em lei. E outra coisa, tem que ter uma atividade administrativa plenamente vinculada. Isso vai fechar mais adiante, tá ok? Aí nós vamos lá para o próximo slide. Quando a gente fala assim, qual é a finalidade do tributo, né? Você vai ver aí o seguinte: primordialmente é o financiamento do Estado, né? Por sem recurso, o Estado nem pode exercer sua atividade mínima, né? É nesse sentido que ele dá vida ao ente público e estabelece essa relação entre governante e governados. Ou seja, mantém a máquina e você gera, que os nossos impostos são para gerar o quê? Para o gestor principal, que é o governo central, para ele olhar o Brasil como um todo, entender o DNA de cada área e ali fazer os investimentos necessários para haver um equilíbrio e uma melhor distribuição de renda. Então, você tem as variações de taxa. São formas que o governo tem de controlar a nossa economia em pontos que ele quer. Ou ele quer favorecer um ponto ou outro, então está havendo uma desigualdade e ele quer tornar aquilo em equilíbrio, tá? Então, por exemplo, o imposto de importação, quando ele majora, ele aumenta as alíquotas, o que ele está querendo dizer? Que ele está demonstrando que tem que estimular o mercado interno, certo? E desestimular a evasão de capital, porque é isso que foi detectado nesse momento. Olha aqui já estou dando para vocês aquele vinculante daquele slide do tributo, tá vendo? Que é um imposto vinculante, tá ok? Então, são todos os impostos que envolvem a área de comércio exterior. Próximo slide. Bom, existe um mito, né, que o pessoal acha que o governo vai aumentar a arrecadação dele a partir do momento que ele pode aumentar a alíquota infinitamente. Não, esse gráfico dessa curva de Laffer foi um economista que ele desenvolveu isso, que ele determina a linha
horizontal é o volume de arrecadação. A linha de baixo é a alíquota do tributo. Conforme a alíquota aumenta, você vai ter, logicamente, um aumento de arrecadação do tributo. Só que isso se esgota no chamado ponto máximo, que é aquele ponto ali, o T máximo. A partir daí, desse ponto, o que acontece? A sociedade, isso aconteceu em todo lugar do mundo, a sociedade tem uma propensão à sonegação de impostos. Ela começa a sonegar. Isso, como consequência, é a queda da arrecadação. Esse modelo de curva para explicar justamente que você não pode ter um aumento do imposto eternamente, isso é para tirar esse mito, né? Todo mundo fala, não, o governo vai aumentar para arrecadar mais. Não, isso tem um ponto que ele se esgota. E essa curva representa bem isso. Então, ele chega a um ponto que ele vai aumentar ali porque vai diminuir a arrecadação. Então, não é a solução. Então, o governo tem que trabalhar nessa linha entre T1 e Tmax. Então, ele, quando vai dar um aumento, fazer uma majoração de qualquer alíquota, ele tem que perceber que ele não pode passar do ponto ótimo. Então, ele tem que recompensar com uma redução para alguns segmentos. Né? Então, é nesse ponto aí que surgem as oportunidades, existem as mudanças de legislação. Aí é que surgem as oportunidades de você conseguir resgatar crédito. Tá ok? Então, vamos lá para a próxima. Todo mundo conhece essa palavrinha, né? O SPED, né? Que é a famosa Sistema Público de Escrituração Digital. Vou fazer uma breve história aí, como é que surgiu o SPED, como é que surgiu a tecnologia de informação para o Brasil, o modelo. Eu estava em Brasília, na época, e eu convivia muito com parte de governo, licitações, então o pessoal me explicou o seguinte: os nossos representantes foram falar no FMI, foram lá pedir dinheiro ao FMI. A FMI, a tratativa que se dá para quem pede dinheiro é a mesma de um banco. Seria a mesma coisa que eu ia a um gerente de um banco, né, e ir lá pedir dinheiro. Olha, eu preciso de um capital de X. Primeira pergunta que o gerente do banco vai fazer é: quanto é que você fatura? O representante do Ministério do Planejamento deu um número. Aí o da Economia deu outro número. Né? E o do Planejamento deu um terceiro número. Quanto vocês faturam, como é que eu vou dar dinheiro para vocês? Eu não sei nem o que eu posso fazer. Vocês não sabem quanto faturam. A partir daí, o Banco Mundial tinha linhas de crédito justamente para fazer o quê? Para fazer transparência na gestão do dinheiro público, né? Em vários países. Então, abriu uma linha para o Brasil, dizendo: Brasil, você primeiro vai ter que se informatizar. Então, o Brasil, então vamos buscar um modelo. O que aconteceu? Percorreu-se o mundo inteiro, não se achou um modelo. Descobriu-se que nós somos o modelo mais complexo do mundo. Apenas chega perto da gente a Rússia, né? Então, vamos através do sistema, precisamos de máquina, porque o nosso problema é muito complexo. Se comprou o T-Rex, que é o computador que tem na NASA, no Pentágono, que faz zilhões de operações por nanosegundo. E aí começou o projeto da nota fiscal eletrônica. Então, a introdução foi baseada nisso, a nossa necessidade da tecnologia de informação para ter a gestão dos tributos, né? Para você ter uma gestão melhor do que você fatura e de quanto você gasta, né? E importante é o seguinte: esse momento que a gente está vivendo, isso é uma coisa que a gente tem que estar prestando atenção. A gente precisa de novas ações, tanto do governo quanto das empresas e os indivíduos. Por quê? Porque a nossa segurança ela está atingida, né? A nossa estabilidade emocional está atingida. Então, nós estamos com um problema até de saúde física e mental. Isso se reflete na economia. A gente não está vendo todo dia aí. O que acontece? É um cenário de inadimplência, conta de demissões, você tem várias demissões. Então, ainda você tem uma série de dúvidas ainda que vai ser depois o pós-Covid, né? Como é que essa sociedade vai surgir do pós-Covid, né? Então, você precisa ainda ter atenção, porque a saúde financeira da empresa, você precisa manter a sua empresa. E você está com um problema de saúde atualmente, né? Então, esse resgate de créditos tributários, quando você alia ele ao capital intelectual, você tem um papel muito importante no fluxo de caixa das empresas. Por quê? Quando você faz esse resgate, vocês podem estar pensando assim, ele não fala recuperar.
Recuperar é uma coisa que eu perdi e vou lá buscar de novo. Resgatar é diferente. Sequestraram, tiraram que eu nem sabia, eu tenho esse direito e nem sei. E como é que eu resgato isso? Então, o resgate é a palavra mais apropriada, na minha opinião, do que recuperar. Porque esse eu não perdi, eu nunca tive, eu nunca fui lá buscar. Então, é importante porque esse tipo de modelo para ajudar na saúde, de resgate, para ajudar a saúde financeira das empresas, é primordial para atravessar esse cenário. Está muito nebuloso atualmente. Então, é importante essa mensagem de resgatar os créditos. Outra coisa importante que muita gente tem dúvida. Quais são os regimes que eu posso resgatar crédito? Qualquer regime. Simples, lucro presumido e lucro real. Tem muita gente até que se espanta. Mas no simples eu consigo resgatar? Consegue. Você tem vários créditos que você consegue resgatar no simples. Então, independe do modelo. Agora, qual é a importância? O que você precisa? Você precisa de ferramentas específicas para cada situação. Para cada instância de recuperação, você tem que atender uma série de requerimentos totalmente diferentes de outra instância. O que eu quero dizer com isso? Quando você precisa resgatar tributos federais, ok, isso tem relação com a federação. Vocês lembram que eu falei no início sobre vinculante? Usei essa palavra? Que tem que ter uma atividade vinculante para o imposto que você paga. Quando você paga um imposto para o governo federal, o exemplo, imposto de renda, né, pessoa física, jurídica, você tem a contribuição social do lucro líquido. Quando você está pagando, você tem origens definidas e origens não definidas. Por exemplo, quando você paga o IPVA, na situação do Estado, o IPVA é pago para quê? Para reverter em rodovias, ou seja, tudo que tem a ver com o segmento rodoviário do país, né? Então, ele é um imposto que já está vinculado, ele é um tributo vinculante. Por quê? Porque você tem que usar esse tributo para isso, a finalidade dele é essa. Agora, em federal, que você tem vários tributos que não tem nenhuma vinculação, o que acontece? Acontece que nós vimos, o que nós vimos no início da definição de tributos? Que eles têm que ter uma atividade vinculante. Então, para atender esse tipo de imposto, o governo, a Receita cria contas, ou seja, a empresa pagou a quantidade, aquele valor de imposto para a federação. Aquilo é criado uma conta. E daquela conta o governo tem, dentro do exercício, ele tem que utilizar para várias coisas. Ele tem que utilizar uma parte para a saúde e tal, mas ele tem que alocar aquela verba, né? Ou seja, a tratativa do governo, dependendo para cada setor, que não for utilizada também, é uma oportunidade, tá? Para você estar usando. Aí, lá buscar esse resgate, porque isso está na Constituição. Os outros são estaduais. Estaduais, por sua vez, você tem o quê? Você tem, às vezes, o governador quer estimular uma atividade. Olha, eu vou estimular bares e restaurantes. O que você faz? Olha só, vou baixar ali, contar para uma bebida gelada. E cada estado tem uma coisa interessante. Cada estado tem o seu mapa, que a gente chama de o mapa de substituição tributária e o mapa de regime que se chama monofásico, que é relativo ao PIS/COFINS, tá? Então, o que acontece? Vamos supor, vou dar um exemplo assim, a maionese, quando você compra a maionese, dependendo da quantidade, você revende a maionese. Ok? Mas você, quando compra uma maionese, um vidro de maionese para o restaurante, acontece o quê? É uma indústria de transformação. Você pega aquela maionese, você não revende. Você transforma numa salada. Então, isso pode ter um tratamento tributário. Só que você, quando comprou o vidro de maionese, você pagou a mesma coisa do outro que revendeu. Então, como você tem um incentivo estadual, aquele crédito, por isso que se chama substituição tributária, alguém te substituiu no pagamento, que foi da origem. Você tem direito a este crédito. Tá? Então, como eu falei, as variações, as oportunidades, elas surgem justamente nessas alterações de legislação. E a gente tem muita alteração de legislação aqui no Brasil, né? Agora, importante, aí você tem, vou até dar sequência, o previdenciário. O previdenciário foi uma coisa que foi muito discutida, porque cobrou-se como salário várias, que eles chamam de eventos. Se você tem também hora extra, não, hora extra eu fiz, mas hora extra não incorpora o salário, porque eu fiz
Eu fiz periodicamente. Então, você tem uma oportunidade em créditos previdenciários que você pode recuperar de 1 até 3 folhas em cima dos créditos previdenciários, tá? O Siscomex é toda tratativa de comércio exterior. O que você tem também? Você tem uma taxa que foi cobrada de uma forma totalmente errada. Depois foram fazer o cálculo, né, da taxa de utilização para cada DI, cada declaração de importação, e viram que a taxa cobrada era de R$ 185, quando, na verdade, essa taxa são R$ 30. Então, você tem direito a buscar todas as DIs que você pagou ao longo desses 60 meses, né? A prescrição, todas essas prescrições são de 60 meses. A federal, por ser uma coisa mais específica, um pouco mais financeira, ela tem uma prescrição de 10 anos. Tá? É a única exceção, todas as outras são de 60 meses. Tá? Então, o que é importante? Você tem que ter conhecimento desses créditos que você tem. Por quê? Porque você tem eles são seus. Eles foram sequestrados e muita gente não vê isso. E o que acontece? Espera passar a prescrição, prescreve e você perdeu. Eu vou falar, inclusive, sobre o impacto disso mais adiante. Tá? E você tem os créditos hospitalares. É uma prestação de serviço em geral. Prestação de serviço em geral, você tem uma alíquota que pode ir até a 32%. Só que na lei, se continuasse a ler, você continua a ler, está lá. Exceto as empresas que têm uma formação acionária, que são clínicas de raio-x, clínicas de imagem. Então, você tem uma série de exceções nesta regra. E o que aconteceu? Durante todo esse tempo, eles pagaram o 32%, quando, na verdade, pela exceção, eles teriam que pagar 8%. Então, você tem direito a buscar tudo isso aí, tá? Fora isso, tem outros créditos, né? A gente sabe que tem outros créditos. E outra coisa, nós estamos num regime de calamidade. Vai surgir mais coisas aí. A gente sabe que tem coisa no forno. Tá? A gente não pode adiantar, porque isso tem que ser publicado no Diário Oficial, e a partir daí começa a validade. Agora, é importante, nessa obtenção desses dados, é observar que esses dados relevantes que permitem esse resgate de determinados créditos, uma coisa é essencial, é o capital intelectual que você tem. Em grau de importância, você tem o capital intelectual. Sem isso, não adianta você ter mão de obra especializada, recursos tecnológicos e inteligência artificial. O que você tem? Você está no estado da arte, né? Para você estar conseguindo atender a essa complexidade que é fazer esse resgate num tempo muito menor. Isso tudo reunido, você vai perguntar assim, isso não é barato você ter isso aí. Não, e caramba, você tem uma mão de obra especializada, capital intelectual, isso deve ser muito caro, né? Isso eu vou explicar mais adiante para não se assustarem agora, né? Mas esse é o modelo ideal para você ter um serviço com uma entrega garantida. Tá ok? E importante, é muito importante que a gente sempre olhe isso aí, que a gente fala, como o Bonavita falou, esse é o segredo, não tem mágica, tá? Eu acho que a gente pode ir até para o próximo slide, né? Que aí eu vou entrar um pouquinho mais na... O que eu quero dizer aqui? Que você, quando tem esse time de alta performance, você pode oferecer um modelo baseado em taxa de sucesso. Significa o quê? Que eu tenho uma gestão de risco muito boa, que eu posso oferecer como taxa de sucesso a garantia de você não ter nenhum tipo de desembolso para ir buscar esses resgates. Por quê? Porque esse trabalho quem vai fazer é a assessoria especializada. Agora, a assessoria que tenha capital intelectual e que consiga fazer isso no menor tempo possível. Vamos observar sempre o tempo de prescrição. Quanto mais você demora a ir buscar, menos tempo você tem de pegar as melhores épocas, né, de 60 meses atrás. Eu até falo um pouco sobre isso lá depois, mais no final. Então, o que significa isso? A gente assume os riscos desses custos operacionais desse time, né, de alta performance, até a monetização do resgate tributário, tá? Que é feita diretamente ao cliente, ou seja, ele recebe aquele crédito, ele tem aquela monetização.
E a taxa de sucesso é um percentual de participação nessa recuperação. É uma regra simples. Eu tenho meu gerenciamento de risco, eu vou fazer o trabalho, monetizou uma parte dessa monetização, eu acho que é mais do que justo, né? A gente está sendo recompensado por isso, porque no início você tinha 100% de nada. Agora você tem um percentual de alguma coisa, né? Não tem desembolso. Não tem desembolso, exatamente. Agora, importante, né? Que a gente tem que demonstrar o seguinte: qual é a manchete do webinar? Obtenha capital sem gerar dívida. Aqui está provado. Não há dúvida sobre isso, né? Acabamos de provar isso. Agora, uma das coisas que o pessoal tem que entender é o seguinte: eu vou falar um pouco mais agora da estrutura junto do fisco. Isso é um medo que todo mundo tem. Então, e essa disputa, quando é favorável ao contribuinte, surgem todas essas oportunidades de tributo. E outra coisa, vocês vão perceber, ela tem total segurança, uma vez que a Receita Federal está vinculada por lei a seguir o entendimento do Supremo. Se o Supremo entendeu daquela maneira, é considerado trânsito em julgado, não há o que se questionar. Então, todos esses pedidos que a gente faz são administrativos. Tá? Então, é necessária, aí é que é a importância, é necessária a realização desses cálculos. Como é que você faz os cálculos exatos? Capital intelectual aliado à tecnologia. E você, com isso, você habilita na Receita Federal, uma vez que a publicação desses pareceres da Procuradoria está no próprio site da Receita. Então, isso aí nada mais é do que um pedido administrativo, é uma restituição administrativa. Então, esse é um medo do pessoal, né, em relação a justamente, como eu tenho direito, esse pedido administrativo tem a garantia e a segurança jurídica do resgate. Uma coisa importante também, toda empresa deve considerar esse investimento em assessoria especializada em soluções tecnológicas como parte do seu planejamento estratégico. Porque existe um ROI, você vai ter um retorno desse investimento. Então, esse valor resgatado, ele vem para você como um ganho e não como um desembolso. Tem um raio-x completo de todos os seus processos de gestão tributária. E a partir daí, o que eu faço? Eu faço uma análise de pontos fortes, fracos, e aonde você pode estar sendo beneficiado, e internamente, inclusive, porque às vezes o que você tem? Não é que você não queira pagar o imposto e recolher de uma forma exata. Você tem um problema de atualização da legislação. A legislação é muito dinâmica. Então, no Brasil, você tem, não agora que nós estamos num período de calamidade, em tempos normais você tem a cada 2 horas uma alteração de legislação. No Brasil, uma alteração impacta a cada um de nós? Não, essa aqui impacta só quem está em Fortaleza, o segmento farmacêutico. Não, essa aqui é só para o industrial. Tal. Mas você tem essa produção. Eu faço uma analogia sobre a atualização de legislação. Para mim, é como se você tivesse um antivírus. O que você precisa? Vamos falar assim, eu tenho um produtor de vírus, governo central. Uhum. Eu tenho 27 estados, eu tenho mais 27 produtores de vírus, né, com as suas alterações de legislação. E eu tenho 5.573 prefeituras. Como a gente sabe, basta um vírus entrar, acabou o teu computador. Vento só, você está atrasado em termos de atualização, ali você está com exposição fiscal. Então, você ter qualquer tipo que você não está alinhado com a última alteração da legislação, que é uma coisa impossível para as empresas, senão as empresas teriam que ter uma empresa de gestão tributária dentro delas para estar em linha. Então, às vezes, você tem alteração de legislação no dia 20, que você tem que estar dia 30, ela tem que estar pronta. Isso para as empresas é impossível. Ela pegar e ter um processo desse. Senão ela vai ter que ter advogado tributarista, uma assinatura em todos os diários oficiais que são digitais. O que não for digital, ela vai ter que digitalizar. Né? E o que não for digital, que for feito lá em papel, com algumas prefeituras e tal, ele vai ter que escanear, ligar, olha, escaneia para mim, manda uma foto, que eu vou ter que fazer isso. Então, isso aí é impossível para as empresas. Fica muito mais barato e não é expertise das empresas, não é o core business das empresas que está atuando com isso. Então, nessa hora que a assessoria é muito importante. Para vocês terem uma ideia, saiu há pouco tempo a JATA, Trânsito em Julgado, que a base de cálculo, o ICMS compunha a base de cálculo para o PIS/COFINS. O que aconteceu?
foi para o Supremo. O Supremo definiu que isso é inconstitucional, que tem que retirar a base de cálculo. Com isso, a gente teve Loja Renner, resgatou 1.374 bilhões. Tivemos Via Varejo, que é Casas Bahia, Ponto Frio e tal, resgatou mais de 374 milhões. Tá? Isso aí para vocês terem uma ideia. Isso aí, Rubem. Cometi um equívoco. No início eu não me apresentei. Tem algumas pessoas que estão perguntando quem que é esse cara aí, né? Eu sou o Kleber Pereira, né, da iProcesso, eu sou o CEO da iProcesso. Eu que promovo todos esses encontros com parceiros e com amigos, então estou eu aqui presente, né? Mas antes de ir para a pergunta, Rubem, eu vou colocar na tela esse slide, tá? Porque tem alguns pontos que são extremamente importantes, e não só agora pela tua explicação, mas antes pelas nossas conversas. A gente sempre tem que entender esses processos, principalmente que passam pela estruturação dos regimes tributários, como uma trilha e não como um trilho, né? Exatamente para que você possa perceber as nuances que existem dentro do teu negócio. É o outro ponto que eu ia dizer. A empresa precisa conhecer as suas regras de negócio. E eu estou dizendo isso porque existem empresas que, por conta dessa pandemia, ou até mesmo estruturadas para uma mudança de mercado, reposicionamento de mercado, elas entram em negócios, em mercados que elas desconhecem. Então, empresas ou indústrias que entregam para um distribuidor ou vendem para um distribuidor e que agora passa a vender para um varejo final, né? Mudam a cadeia de fornecimento, ou na entrega ou na compra. E isso que você falou é extremamente importante, porque você precisa ter foco para olhar nessa trilha, dentro das tuas regras, quais são os detalhes dessa mudança. Porque um outro ponto que eu anotei aqui também, não basta só você tirar uma fotografia, você tem que ter um filme. Porque se você entender qual é o regime tributário dentro da história, exatamente para que você resgate, para que você busque aquilo que é teu, que é de direito, você tem um trabalho, vamos pôr entre aspas, investigativo, você tem um trabalho de análise com o capital intelectual dentro dessas esferas que estão aí, são essenciais para que você tenha êxito no trabalho. O capital intelectual é o mais importante, porque senão todo mundo teria as ferramentas. Exatamente, porque você tem aí uma inteligência, né, que transcende o software. Bona? Dando um exemplo bastante simples. Vamos pegar uma padaria, ok? A padaria tem o faturamento, trabalha direitinho e tal, e o que acontece? Ela tem um sistema de emissão de cupom fiscal, nota fiscal cuponada ali. Ou uma empresa que tem um sistema de gestão, um ERP, e emite a sua nota fiscal eletrônica. É similar nesse cenário, mas eu vou pegar o exemplo da padaria. Existe o emissor da nota fiscal. Então, quando ele instalou isso, inaugurou a padaria e foi feita a instalação, estava tudo certinho. Naquele momento, foi uma fotografia, a lei atual, os tributos atuais, a regra atual, tudo novo, zero bala, maravilha. Conforme o tempo vai passando, faz a apuração tributária, paga a guia, manda para o dono pagar e está tudo bem. O que está acontecendo? Como é que gerou uma diferença? Como é que gerou um crédito? Eu resumo tudo isso que o Rubem falou, é que no dia que foi inaugurado, não tem crédito nenhum, não tem erro, nem a maior, nem erro a menor, está tudo certo. Com o passar do tempo, as coisas mudaram por parte do governo, as coisas mudaram por parte do fornecedor que entregou um produto comprado em São Paulo, mas veio de outro estado, aquele problema de guerra fiscal, diferença tributária, faturou com 12, faturou com 18, era 4, subvenção tributária. O dono da padaria tem que fazer pãozinho, não está preocupado com qual é o tipo de imposto, meu Deus, o meu contador faz isso. Aí a gente vai falar com o contador, moço, como é que eu vou fazer? Eu tenho 1.000 clientes aqui, os 1.000 clientes têm 1.000 problemas, e cada um tem um problema diferente, mas eu tenho que entregar a guia tudo no mesmo dia 20x do mês lá. O contador fica louco, e tem uma equipe interna grande, sistemas, ok? Mas o sistema não faz milagre, precisa também ter a inteligência, tudo isso que o Rubens falou, da expertise. Aí o contador faz o que pode. Ok, passa 5 anos dessa padaria.
E hoje, com essa pandemia, está vendendo quentinhas. Como é que vai arrumar dinheiro? Aí a gente faz um levantamento histórico, não da padaria, mas do que ele pagou. Então, estamos olhando a Receita Federal como exemplo, mas tem outras linhas, tipo previdenciário e tal, que já foi citado, ok? Então, quando a gente faz análise dos comprovantes pagos, é como se fazer verificação do cheque se foi compensado. Esse é um trabalho que, se fizer na mão, é loucura. Tem empresas que emitem 10 mil cupons fiscais por dia. Como é que vai... tem que ter um sistema, tem que cruzar a informação, tem que ver a origem do governo, que mudou. Por que mudou? Não vamos discutir por que mudou. Mudou. E ela está no Simples. Não, eu só dei um exemplinho, peguei uma padaria. Uma padaria está no Simples. Senhores, aliás, deixa eu introduzir então a pergunta, perdão, porque o que vocês estão falando tem parte da resposta, né? O Gustavo Henrique fala, em que tipo de empresa, ramo de negócios, porte, distribuição geográfica, etc., normalmente é possível conseguir resultados? E o Norberto Mendes pergunta, qual a importância da tecnologia na execução dos trabalhos de recuperação de créditos fiscais? Eu fiz a introdução da pergunta porque passa por esses pontos. Então, né? eu vou responder. A primeira que ele falou... Desculpa, por favor. Deixa eu só concluir, porque nesse exemplo que eu dei de padaria, é um exemplo comum. Porém, pode ser uma empresa média, uma indústria... pode ser um distribuidor, um intermediário, compra e venda, um importador que importa e exporta via drawback, que tem incentivos, tem uma série de coisas. De coisas, exatamente. Eu posso rodar o papiro aqui, é enorme, porém tem validade. O tempo está passando, estamos olhando para trás 60 meses ou 120 meses, ali tem pingos nos is ali para arrancar créditos possíveis. Ok? Pode ser que o cliente da padaria fez alguma bobagem, houve exposição. Opa, então tem risco, vamos analisar. Então, é ajuda ao cliente. Agora, vamos olhar para o futuro. Uma vez que a gente coloca sistemas, ferramentas, inteligências, a gente previne o futuro do cliente, é o dono da padaria, previne o contador dele, porque sistematiza as técnicas e ferramentas que ele tem para não errar, não equivocar, nem para cima nem para baixo. Então, essa assessoria tributária sistemática com inteligência é o pulo do gato, é o tal do segredo, onde vai gerar o capital, ok? Passo a palavra para o Rubens. Importante é o seguinte, só para dar um exemplo, tem gente que quebrou há 1 ano, ele tem direito aos últimos 4, tá? Ir lá buscar o dinheiro do resgate. Né? Empresa que está fechada atualmente. Sim, mas o teu direito continua. Você pode buscar dos outros 48 meses que você esteve aberto. Ok? Agora, me ajuda, Kleber, qual é a primeira pergunta? Vamos lá, que foi feita? eu vou fazer separado. A primeira, é melhor fazer separado. A primeira é do Gustavo. Em que tipo de empresa, ramo de negócios, porte, distribuição geográfica e etc., normalmente é possível conseguir resultados? Tá. Os sistemas todos são preparados para atender todo o país, ou seja, você não tem exceções em termos de regimes, não existe nenhuma exceção. Você pode estar no simples, lucro presumido ou no lucro real. Não tem exceção. A gente tem casos, inclusive, de recuperação de simples que chegaram na faixa de R$500 mil. E tem a recuperação de lucro presumido que chegou em R$200 mil. Né? Então, isso não tem nada, vamos dizer assim, não tem essa interdependência. Né? Então, você pode estar no simples, você pode estar em qualquer lugar do Brasil. Agora, o que é importante? Porque quando a gente, aproveitando, entrando no gancho até da segunda pergunta, eu preciso ter capacidade de entender as relações, inclusive entre estados. Por quê? Naquele exemplo que eu dei, a maionese veio de onde? Veio de São Paulo. São Paulo é 12% do CMS. Quando ele entrou aqui e internalizou essa diferença de imposto que virou para a indústria de transformação, então eu tenho 1:27. A minha classificação fiscal são os 27 estados. Então eu tenho uma relação de 1:N. Então, quando você olha no mapa de substituição tributária, você tem 27 mapas, porque você tem 27 estados, cada um tem o seu mapa de substituição tributária. E você tem que ver se o produto também é monofásico. Por quê?
você tem também o mapa de monofásico, 27 mapas também. E outra coisa, tem produtos que são monofásicos e substituição tributária, tem produto que é só substituição tributária, tem produto que é só monofásico. Então, você tem a oportunidade, às vezes, de estar, esse aqui tem substituição tributária e tem monofásico. Então, a primeira pergunta, não existe nenhum tipo de exceção para qualquer segmento, para qualquer tipo de atividade, para qualquer regime, a gente tem como fazer esse resgate. Ou seja, essa operação é totalmente possível. Ótimo. Tá, sem problema nenhum. Ótimo. A segunda pergunta, para ficar claro, apesar de a gente ter comentado, do Norberto, é qual a importância da tecnologia na execução dos trabalhos de recuperação de créditos fiscais? Sim, é muito importante. Por quê? Porque, através da tecnologia, eu tenho um banco de dados fiscais, tudo, eu monto o banco fiscal do cliente. Isso já precisa de tecnologia para quê? Para fazer primeiro, né, essa transferência em cima de um banco. E o que eu vou aplicar no banco? Eu vou aplicar uma ferramenta de BI. Em cima da ferramenta de BI, eu estou falando só de tecnologia. Em cima da ferramenta de BI, eu monto todos os meus cubos de análise e tiro todas as respostas dos relatórios, todas as inconsistências que eu preciso para tirar o que dá para fazer de resgate nisso, através da ferramenta de tecnologia. Agora, como é que essa ferramenta de tecnologia é modelada? Modelada pelo capital intelectual. Por isso a importância do capital intelectual. Então, só para fechar a resposta. Então, é importante, tem a sua importância, porque também o capital intelectual, sem uma ferramenta de tecnologia, não consegue chegar ao resultado. Isso te dá o quê? A agilidade. Qual é a vantagem de você estar com essa agilidade? Você tem a resposta em um tempo menor do valor do que você tem direito, para ir lá buscar, porque o reloginho não para. O tempo não para, né? É isso aí. O tempo não para. Então, ou seja, o que vai acontecer agora no dia 30 de junho? Você está dando adeus a 30 de junho, ao mês de junho de 2015, onde provavelmente seu faturamento era muito melhor do que é agora. Né? Então, você precisa dessa aceleração, e quem dá essa aceleração são as ferramentas de tecnologia. Por isso a importância delas. São interdependentes, capital intelectual, ferramenta de tecnologia. Perfeito. Eu só queria complementar o que o Rubem falou, porque certos segmentos, certos tipos de tributos, certas situações, a análise é feita nos exames passados. Não se mexe nada dentro do cliente, nada dentro da empresa. Não é busca em nada, é conferência de coisas passadas. São guias pagas, como eu falei do extrato, checar o extrato contra os cheques. Outros segmentos, outros tipos de tributo, outras realizações, é na base de dados que a gente importa do cliente. Outros é comparação dos dados contra as mudanças de governo. Então, é uma trabalheira intelectual, é uma trabalheira sistêmica de cruzamentos de informações para poder produzir o resultado. Esse é o diferencial competitivo e, infelizmente, não é qualquer ferramenta que faz isso, não. Então, existe um investimento enorme, uma equipe altamente capacitada para isso, são tudo aquilo que o Rubens falou, e cada caso é analisado caso a caso. Não tem uma regra geral que atende qualquer um, não. Cada caso é médico, analisar paciente a paciente, ok? É isso aí, perfeito. É importante, só para fechar, não se esqueça que eu preciso, quando eu pego tudo que a tua gestão com tributo, para ir lá buscar, não se esqueça que eu estou pegando um retrato da tua situação. A partir do momento que eu estou pegando o retrato da situação, eu sei todos os teus swap, né? Pontos fortes, fracos, ou seja, a sua exposição, né, Kleber? Famoso swap, né? É isso aí. Então, isso aí. Então, o que a gente tem? Eu tenho o retrato da tua situação. Então, em cima desse retrato, nós vamos fazer o quê? Uma análise de gerenciamento de risco. Isso. Vamos consertar isso, vamos acertar isso aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos lá buscar. Por quê? Porque você estava exposto, isso aqui era risco, na busca desse resgate.
Então, não é só um serviço de resgate. Está dando até para entender que isso é uma coisa muito mais ampla. Porque para fazer o resgate eu preciso levantar. É mais ampla porque... Eu preciso levantar isso. O contexto que você está colocando é exatamente esse, né? Você tem as suas obrigações e os direitos. Você vai pedir aquilo que é teu de direito, mas você não vai puxar só aquilo que você tem de direito. Você vai puxar tudo. Sim. Então, isso que você está falando é extremamente importante, né? O tributo tem que ser visto como positivo e algo a teu favor, né? Se você conhece, a teu favor, exatamente. Se você conhece esse contexto, use-o. Agora, se você o desconhece, aí você está pagando, né? Você está deixando um dinheiro porque você não está usando esse conhecimento a teu favor. Importante, não tenha medo, porque o pessoal tem medo do famoso, eu vou lá buscar, o que vai acontecer comigo? Eu levantei toda a situação, eu tenho o teu retrato, nós vamos fazer o gerenciamento de risco juntos, por quê? Eu estou com o retrato da tua situação atual, tua exposição. Aqui é forte, aqui é fraco. Vamos dar um jeito nesse fraco, vamos ver o que... Entendeu? Isso é um trabalho feito em conjunto. Nós não chegamos lá na empresa, está aqui, não. Assessoria não é isso. Né? Eu sempre falei, olha, consultoria não é chegar e o que eu sei e te falar, não. É o que eu sei, eu quero te ajudar e o que você precisa que eu te ajude. Eu preciso te entender. Isso que você falou, Rubem, e a gente já vai se preparando para 5 dicas, mas isso que você falou corrobora o mundo ágil e colaborativo. Quando você está falando de colaboração, o sentido de colaborar é exatamente esse. Você, como especialista, tem o know-how, você entende que o teu produto gera o resultado esperado para o teu cliente, você o beneficia e você participa desse benefício. Isso é o aspecto colaborativo, né? Que é extremamente diferente de você ir para um banco de apostas, você pagar por algo, pagar por um serviço, que é exatamente você já ter ou empréstimo ou dívidas, porque você está pagando por algo que ainda não foi resgatado, né? E você não tem a certeza que o resultado vem. Então, é exatamente o contrário, né? É onde você está colocando o teu know-how, colocando a tua capacidade de análise, a tua inteligência, a tua experiência. Obviamente que o ágil, ele traz a conotação da velocidade, né? Exatamente isso. Quer dizer, se eu sei que isso é possível, por que eu vou demorar para? E o volume de informação também não permite com que a gente faça, com uma margem zero de erro, a apuração e os cruzamentos de informação. Né? O Saulo bem lembrou, no 7º webinar nós falamos só de BI, estrutura de BI, captura dos dados, indicadores. Então, esse contexto é a fórmula para que você tenha, e aí eu vou deixa para a gente ir para 5 dicas, como obter o capital sem gerar dívidas. Eu vou soltar a vinheta e aí na volta a gente já entra com o slide. Ok. Muito bom. Agora com o slide certo, né? Vivendo e aprendendo, viu, Bonavita? Nós estamos com 2 canais ao vivo, né? YouTube e Facebook, e aquela hora o erro foi meu, tá bom? Eu assumo o erro. Por isso que eu me apresentei, para o pessoal saber que o Kleber Pereira, CEO da iProcesso, cometeu um erro, lançou as 5 dicas antes. Olha só que gafe. Mas vamos lá, Rubem. É um equívoco que pode ser resgatado. Muito bom. Eu não resgatado. Resgatado. Tá vendo? A gente aprende a cada webinar, meu amigo. Vamos lá. Já 5 ganhamos dicas dos especialistas. Vamos lá. Pilota aí, Rubem. Tá bom. É importante. A primeira dica que eu dou é que você tem que aproveitar esse período de baixa atividade econômica, porque nós estamos num período de exceção. Você tem um período de, vamos dizer, calamidade. Então, esse período aqui, estão suspensas todas as atividades de fiscalização e penalidades. Toda essa fiscalização que o dia a dia ocorre, das intimações e tal, isso está suspenso durante esse período. Então, é o melhor período que você tem para fazer as correções do seu processo fiscal. Que aí você consegue eliminar suas exposições fiscais e manter o processo com uma das coisas mais importantes que tem que ter. É você em linha com a legislação vigente. Então, vamos aproveitar esse período da pandemia, que nós estamos numa exceção de legislação,
que nós não vamos ser penalizados por nada. Então, nós não podemos perder esse período. Essa janela vai fechar. Daqui a pouco ela fecha, né? Porque o governo botou muito dinheiro na rua, daqui a pouco ele vai vir, né? Igual um leão com a garganta, né? A boca aberta com a fome danada em cima da gente, tá? Então, essa é a primeira dica que eu dou. Agora, é importante, aí, assim, a segunda dica. Saia da inércia, né, Rubem? Porque, assim, essa dica é extremamente importante, porque nos webinários anteriores nós falamos assim, saia da inércia. E aqui, essa dica ela é importante porque muitas pessoas que estão assistindo o webinar talvez não imaginariam um caminho, uma oportunidade de você resgatar um dinheiro, um capital que nesse momento é importante. Então você tem os dois lados favoráveis, né? Você tem uma baixa de caixa, você tem que se capitalizar para você acelerar a tua economia dentro do novo mercado, quer dizer, um estilingue. Como é que você impulsiona se você não tem capital? Então, aproveite esse momento de baixa, onde você está em letargia empresarial no ecossistema e passa a pesquisar e vai atrás dessas oportunidades. Essa dica é a primeira e eu diria que realmente é de ouro, viu? E não vai tirar dinheiro do bolso para... Não vai tirar dinheiro, exatamente. Você entendeu? Pois é. Agora, e outra coisa, estado de calamidade, estamos numa exceção. Quando é que nós vamos ter outra calamidade? Não sei. Não vamos ter. Ou seja, você tem, né, no mercado, você tem os famosos Day, impeachment e tal, mas isso não afeta a economia, mas não para do jeito que parou. Não suspende a atividade econômica. Né? Para mim é uma coisa inédita, né? Passar por uma pandemia que está suspensa. Então, ou seja, a Receita não está fazendo nada em termos de penalização e fiscalização. Tá? Mas não se esqueçam, isso é uma mola retraída, porque está sendo retraída a mola. Quando soltar, a mola vem naquele impulso, né? É isso aí. Que a gente já conhece. Então, a segunda dica que eu dou é para você, as empresas têm que equacionar o impacto atual dos tributos na sua cadeia de valor. Porque a gente vê que as margens, quando você vai botar uma margem de lucro, a gente vê que muitos desconhecem qual é o impacto do tributo na tua cadeia de valor. Então, muitos são surpreendidos do tipo, eu vendi esse produto e o imposto está isso aqui, fiquei no prejuízo. Né? Então, o que você tem que observar? Você tem que observar o seguinte, não é só o que você compra. O que você comprou, tem que olhar, tá bom, fazer saneamento de cadastro, a NCM correta e tal. Agora, o mais importante, lembra que eu falei que a gente tem 1 para 27? O que você compra, você envia para qual estado? Esse estado tem um regime especial para essa tua mercadoria? Aí é que a gente chama de fazer a correta classificação fiscal. Ou seja, o tratamento do produto na sua cadeia de valor correta. Para onde que vai esse produto? Ele vai ser utilizado em quê? Isso é importante que a maioria das empresas erra nessa margem. Ou seja, por quê? Porque erra no componente tributos na sua cadeia de valor, na composição de custo. Então, isso é muito importante, porque você precisa disso, inclusive, para ter o seu ganho. Eu vou citar um exemplo que, por exemplo, em inglês, charuto é cigars, né? Uhum. Quem traduziu como cigarro. Cigarro tem um imposto 300 vezes maior do que o charuto. Então, ele estava vendendo aquele charuto com uma carga tributária de 300% a mais. Ou seja, o preço estava caro, a margem era pequena e o charuto não saía. Ele não vendia o charuto. Ele podia ter vendido o charuto dele 270% mais barato. Você tem uma ideia, porque a carga do charuto era 30% e estava aplicando uma de 300%. Olha a diferença disso, né? Na cadeia de valor, né? Exatamente. Essa é a minha segunda dica, né? Isso aí. Então vamos lá para a terceira. É importante que você entenda a necessidade de você buscar uma assessoria externa. Agora, uma assessoria externa com credibilidade, que tenha realizações devidamente comprovadas, tá? Porque aquilo tudo que eu falei, essa ação reduz o tempo de resgate e evita os famosos vendedores do tipo... É porque a gente ouve muita gente falar assim, olha, escuta uma palestra e fala assim, sai dali e diz assim, isso eu também faço. Bom,
Eu não tenho descrédito de ninguém, acho que todo mundo é competente. Se alguém fez, porque outros não vão fazer. Certo? Mas nessa hora que eu faço uma analogia. Eu, pelo menos, sou assim. Eu vou viajar de avião. Eu passo por 2 aviões. Ok. São iguais, modelos iguais, perfeito. Num tem dois pilotos mais jovens na cabine. No outro, eu vejo 2 pilotos mais experientes, grisalhos. Sabe qual avião que eu pego? Eu pego dos grisalhos. Porque eles já passaram por muito mais coisa que os outros. Não sei se conseguirão passar, mas aqueles ali eu tenho certeza que já passaram por uma coisa. Então, experiência essa hora é importante. Olha, eu vou entrar no avião daqueles 2 ali. Você sabe que eu não tenho a menor dúvida disso. Você sabe que eu pensei numa coisa, eu acho que é oportuno? Eu mandaria um piloto trocar com outro. Eu ia com um jovem com um pouco mais de idade, exatamente para você poder juntar a agilidade com a experiência. Essa pode ser uma outra dica também. Só que você está falando de uma coisa que é importante, que agora, viu, Bono? Não esqueci da historinha não, que agora eu vou entrar na historinha. Você viu a deixa que eu dei? Você entendeu? Vamos lá. Sim, entendi. Então, você não... Olha só, você escolheu os pilotos mais novos. Agora, tem uma outra coisa que você precisa entender. Ainda no campo da aviação. A agilidade, a rapidez. Então, no campo da aviação, quando eu olho para os meus 60 meses atrás, sabe o que eu olho em relação a hoje em dia? Eu estou olhando um avião cheio de dinheiro. Isso aí. Ok? Quando eu estou olhando para trás. O que eu estou olhando atualmente? Não é nem um avião. Eu estou olhando um fusquinha com uma grana no porta-luva. Então, cada vez que você demora, você está ganhando um fusquinha com dinheirinho no porta-luva e está perdendo aquele avião de dinheiro. Tá? Isso aí. Né? Essa é outra dica. Então, não caia no conto, não perca tempo com aventureiros. Existem empresas especializadas em fazer esse tipo de serviço. Agora, igual aquilo, antes de comprar alguma coisa, pela internet, vá lá no Reclame Aqui e veja o histórico de cada empresa. Vê onde tem capital intelectual, aonde eles podem te atender no menor tempo possível. Não, e é extremamente importante isso, Rubem, pelo seguinte, dentro da área de sistemas, existem softwares, mesmo com inteligência artificial, com uma linguagem voltada para a formação e criação, né, de resultados, mas essencialmente hoje, aquilo que o homem produz é ímpar. Né? Tanto a questão da legislação, como a interpretação, como a ciência para você cruzar as informações e a análise sobre esses resultados. Então, isso que você está falando é importante nesse aspecto, né? Brincadeiras à parte, a velocidade ela acontece pela tecnologia e a intelectualidade, todo o capital intelectual, ele se dá exatamente pela sabedoria. A cruzamento desses dois é a curva ótima, porque você consegue rapidamente obter informações com uma inteligência de extração e usar essa inteligência, esse capital intelectual para a análise, tá certo? Então, corrobora isso que você está dizendo, esse é o ponto. Não adianta você ficar 6 meses fazendo uma análise de resultado, porque é aquilo que você passou, a janela do tempo é de 6, cada um que você anda, você perde 1, né? Sim, e importante dizer que na metodologia, para eu fechar, como é que é a metodologia? A gente tem as ferramentas que já foram parametrizadas de acordo com o capital intelectual. Dali vai para o BI. A gente tem os resultados. Quem é que vai analisar isso? Esse capital intelectual que vai analisar e ele vai dar agilidade e vai ser assertivo justamente no tempo para você aproveitar esse tempo, que a última análise é do capital intelectual. Porque é ele que vai agilizar a saída para você ter esse tempo. Agora vamos aproveitar, porque o capital intelectual foi extremamente rápido para fazer a análise dos cubos, de tudo que ele montou. Agora o que tem? Ele é muito rápido para fazer isso, porque ele tem capital intelectual, ele é ágil. Então a entrega fica em menor tempo. É isso tá? aí. Deixa então na metodologia tem a ferramenta baseada no capital intelectual e depois tem a análise do capital intelectual.
Tá? Então, ele é muito importante que ele entra no momento da concepção da ferramenta. Isso. E ele entra no momento do resultado da ferramenta. É o input e output, perfeito. Senhores, vou passar a palavra para o Bonavita, mas para que nós não estouremos o tempo. Falta o quinto, falta o quarto e o quinto. 5 minutos, 15 para as É só para completar, o trabalho intelectual que a gente está falando, ele é feito normalmente para todos os casos. Porém, em qualquer caso, nós fazemos uma amostragem no movimento de 30 dias da empresa para saber se está salgado demais ou doce demais aquele caldo. Então, a gente não faz o trabalho por fazer o trabalho. A gente faz um pré-trabalho, um levantamento bem rápido, bem simples, para saber, cliente, tem aquele avião cheio, ou estava a porta aberta e o avião vazou tudo. Então, isso é importante entender que é um trabalho até preventivo, às vezes curativo, dependendo da realidade de cada cliente, independente do segmento ou tributo, ok? Pronto. Ok, então vamos passar para a quarta dica aí. Espero que as 3 tenham sido boas dicas, né? Vamos lá para a quarta. Quebre o paradigma sobre tributos, se eles serem um peso, uma ameaça constante. Eu já provei, eu já demonstrei ao longo dessa apresentação, espero que eu tenha convencido vocês que vocês têm que navegar a favor do tributo, tem uma hora que o vento está a favor. Então, já se criou o estigma de tributos, não, é sempre alguma coisa contra. Não, você tem que mudar isso, você tem que entender que a própria legislação, a partir do momento que ela faz as majorações, ela também faz as diminuições. Ela também faz a parte de diminuir o custo disso. Então, se você foi majorado um período, aproveita o período que agora ela está dizendo que você tem uma redução dos teus custos. Tá? Então, você precisa saber que sempre surgem oportunidades que não são aproveitadas da legislação. Então, você tem que usar elas a seu favor. Né? Então, quebra esse paradigma. Tem tributos, é uma coisa chata. Vou falar uma coisa pessoal. Eu gostaria de pagar 2 milhões de imposto de renda. Eu ficaria satisfeito da vida. Pô, você paga 2 milhões de imposto de renda. Mas eu pago, mas imagina quanto eu ganho. Então, não é? Então, você, né, como pessoa física, eu garanto para você que você ficaria satisfeito de pagar 2 milhões de imposto de renda. Né? Acredito aqui que não teria nenhum problema. Né? Então, é esse olhar que a gente tem que ter para quebrar esse paradigma. Tá? E outra coisa importante. O quinto que eu dou é o seguinte, você tem que fazer da gestão tributária, a gestão tributária é um diferencial extremamente competitivo no mercado, tá? Porque ele te dá o quê? Uma transparência em termos de gestão tributária, inclusive como existem as certificações, ISO, Sigma Six, tal, existem as certificações tributárias. Essas certificações tributárias, o que elas te facilitam? Elas facilitam, inclusive, o relacionamento com empresas que também têm essa gestão tributária. Tem várias empresas, tipo Petrobras, Vale do Rio Doce, e tem dentro dos seus requisitos qual é a tua certificação tributária. Se para fazer negócio com a gente, você tem que ter uma certificação tributária. Então, até para você se relacionar com empresas importantes, elas vão te perguntar, você tem certificação tributária? Você diz, eu não tenho nenhuma. Sabe quem vai passar na tua frente? Outra empresa que pode ser muito pior do que a sua, muito menor do que a sua, mas vai ganhar um negócio porque ela tem uma certificação tributária. E, indiretamente, o que acontece? Para empresas de capital aberto, a partir do momento que você tem uma gestão tributária, uma certificação tributária, você é considerado... Por que o pessoal chama as ações blue chips? Por que existe esse termo? As ações blue chips na Bolsa não são aquelas ações que você vê de volatilidade. Ela sobe, desce. Não. Elas têm uma subida constante, bastante dividendos, ela mantém, e não tem nenhum tipo de alteração na velocidade dela, nenhuma que a gente chama de volatilidade. Ela não tem movimentos bruscos. Tá? Então, isso é muito importante, porque isso vai transformar a tua empresa numa empresa transparente, que você vai ver que você amplia o teu horizonte de associações, de relacionamentos com outras empresas transparentes. E o que eu quero dizer é o seguinte, o sarrafo está baixando, o T-Rex é muito competente, eles começaram fazendo, vamos agora, empresas que faturam 100 milhões, o sarrafo baixou 80, 20, o sarrafo vai chegar
em você. Não tenha dúvida, porque é uma coisa de informática. O sarrafo vai chegar em todos nós, tá? Porque ela vai fazer os cruzamentos todinhos, ela tem capacidade. Tá? Então, você achar que nunca vai chegar em você, não, vai chegar. Não pode chegar. O tempo a gente não sabe precisar, mas sabe que vai chegar. E aí a outra dica é assim, né? A gente não sabe quando, assim como a pandemia foi um marco antes e pós, né? Quem esperava a pandemia? Tem eventos Ninguém. Que não tem controle. Agora, você esperar um problema para você resolver o problema e se tornar melhor, é você perder tempo. Então, aproveite esse momento para que você se prepare, porque a gente não sabe quando esse sarrafo desce. Se esse sarrafo descer daqui 1 ano, daqui 2 anos, ele vai vir. E agora, se você esperar o teu negócio para prosperar, né, acreditando que esse incremento, ele naturalmente vem, essa organização naturalmente vem e você não faz nada, a hora que chegar o sarrafo, você pode ter uma surpresa, porque você pode não ter se mexido e se você não vai passar pelo sarrafo. Não vai passar pelo sarrafo, né? E não é da noite para o dia. Né? Exatamente. Não é rápido dessa forma, né? Então, eu acho que é importante todos nós andarmos no compasso certo, direito, porque a gente tem que parar de pensar no meu quadrado. Porque você, quando tem a economia funcionando como um todo, todos são beneficiados. Por isso que eu falo, todos ganham. As empresas ganham, os fornecedores ganham, a economia do Brasil também ganha. A gente quer uma economia forte para uma melhor distribuição de renda, onde todos possam participar. Né? Então, quanto mais gente estiver participando disso, melhor a economia, uma espiral positiva. Isso. Né? Então, os salários são aumentados, a distribuição de renda melhora. Você tem uma série de coisas aí. Né? E gostaria de falar também que você tem que cumprir os seus deveres com o fisco. Agora, é importante, exija os seus direitos com o fisco. Você tem direito de exigir. Exija. Não tenha medo de exigir. Se prepare para exigir. Porque eu garanto que os deveres você cumpre todos. Né? E você fica com medo de exigir. Você tem que quebrar isso. Não tenha medo de exigir. É um direito seu. Faça o certo. Né? E tem proteção. E tem proteção. Por quê? Porque todo aquilo que eu falei antes, o que o Supremo Tribunal determina, a Receita Federal cumpre, porque ela está embaixo do Supremo Tribunal. Ela é obrigada a cumprir o que o Supremo Tribunal decide. Isso é uma segurança jurídica. Não há o que se temer. Estamos falando do exemplo que eu dei. Via Varejo, Loja Renner, 1 bilhão 270. Tá? A Viva, eu sei do caso aí que ela está para recuperar 1 bilhão e 200. Nós estamos falando de bilhão. Tá? Ou seja, ela nem vende isso esse ano, né? E ela está conseguindo resgatar um valor desse muito importante. Então, eu acho que, espero que o título do webinar de Obtenha Capital Sem Gerar Dívida não tenha deixado nenhuma dúvida. Olha só, vocês podem passar para a gente todas as perguntas, eu vou responder, nós vamos responder tudo por e-mail, não tem problema nenhum, a gente personaliza. Assim como nós temos na nossa linha personalizada para atender a cada tipo de resgate, nós entendemos o que é personalizar um atendimento. Tá? Olha só, existem 2 perguntas, infelizmente a gente extrapolou o tempo previsto, né? É importante respeitar o tempo, acho que sobrou conteúdo para que a gente possa planejar. Eu já aproveito e faço o convite para o Bonavita e o Rubem para um próximo webinar, que a gente possa explorar um pouco mais alguns temas que foram abordados aqui no canal. O Norberto, o Marcos André e o Norberto fizeram as perguntas, eu repasso e a gente responde a eles, responde no canal para que todos tenham o histórico. Lá no descritivo do canal a gente coloca todos os pontos de contato, os e-mails, as referências da web para que as pessoas possam procurar e gerar conteúdo pós, né, o webinar. Eu aprendi bastante, obrigado para vocês dois, são 2 grandes especialistas com uma visão não só integrada, mas completa dentro da parte tributária e uma forma inteligente de você resgatar e gerar esse capital. Inteligente porque você não gera dívida nem empréstimos, mas não esqueça,
esse trabalho tem que ser feito por especialistas e por pessoas que conheçam, exatamente para que você não corra riscos. O que o Rubem falou é importante. Quem gerencia riscos consegue colher bons resultados. Certo, Rubem? Certo, Bonavita? Certo. Ok. As perguntas que vierem pelo canal daí Processo, façam as perguntas que a gente monta um pacote específico de respostas e coloca no canal, porque todo mundo que está aqui vai ser beneficiado também, ó, sem pagar nada, do ponto de vista de colaboração. Ok? Sim. Isso Ótimo. é ganha-ganha, tá bom? Senhores, Fechou. muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima.